Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus Messias e sejam bem-vindos ao meu canal. Calma, se você ainda tá se questionando por que eu tô de barba e por que eu tô cabeludo e não tô usando touca, eu vou explicar tudo nesse vídeo. Pelo menos tentar começar a explicar. Então, calma. Bom galera, espero que todos sejam muito abençoados e vamos começar do início, né? Onde tudo começou. Então, vamos lá. Em 2016, eu fiz um concurso público chamado Aprendiz de Marinheiro, pra marinha, né? Óbvio. Bom, eu fiz o concurso e aí eu passei, graças a Deus. Papai do céu me abençoou e eu consegui realizar aquele sonho, né, na época. Então, eu fiz todos os exames físicos, fiz os testes de aptidão, tudo, e deu tudo certo, graças a Deus, né? E aí, em 2017, em janeiro de 2017, eu fui chamado para embarcar para ir direto para o Ceará. Existem apenas 4 escolas de formação de militares para aprendiz de marinheiro, que é no Ceará, Santa Catarina, Espírito Santo e Pernambuco. E aí fui para lá em janeiro. E a adaptação foi tranquila, graças a Deus. A gente sempre sofre um pouco, né? Saudade dos pais. Graças a Deus, com o tempo, eu consegui me adaptar bem. E foi correndo tudo como deveria ocorrer. Bom, em abril do mesmo ano, eu fui visitar meus pais no Rio. Era Semana Santa e era aniversário do meu pai. Então a gente resolveu que eu ia pra lá. A gente comprou as passagens, né? E eu fui pro Rio. Passei um final de semana com eles. Graças a Deus foi tudo bem, tudo ocorreu bem. Foi algo que me revigorou bastante, me deu novas forças para poder continuar na caminhada, sabe? É um ano muito difícil na qual você sente muita saudade dos pais. Então, pra mim, a minha família é tudo. E quando eu me vi longe deles, eu percebi que não era nada, sabe? Então, era só eu e Deus. E aí, o que aconteceu? Eu voltei pro Ceará em abril, né? E aí depois de um tempo, de maio para junho, eu comecei a sentir alguns sintomas. Tudo começou quando eu comecei a sentir febre. E era sempre no mesmo horário. Era sempre às 9 da noite. Eu lembrava disso porque era o horário que a gente saía do estudo obrigatório. E era sempre no mesmo horário que eu sentia febre. Eu queimava em febre. Eu sentia muito calor. E eu falava, gente, eu tô com febre. Eu falava com meus colegas. Eu ia pra enfermaria, mas eles me davam rapidinho um remédio de verme ou algo do tipo, porque infelizmente eles têm uma visão lá de que aluno nunca quer demonstrar, tipo assim, não quer dar serviço, não quer enrolar, sabe? E aí eles achavam que eu era essa pessoa também, que estavam querendo enrolar eles, e por isso eles sempre desconfiavam, né? O que é até aceitável, porque a maioria faz isso mesmo. Os sintomas foram piorando com o tempo. Eu era da equipe de vôlei na época e eu treinava bastante, né? Então, depois de um tempo, eu comecei a estranhar porque o meu rendimento, em vez de melhorar, todo mundo sabe que quando você começa a treinar, o seu corpo se adapta. Então, a tendência é você melhorar constantemente e não piorar. E o que acontecia comigo é que o meu rendimento estava caindo. Tanto nos exames físicos normais da escola, porque é exigido que você tenha uma aptidão física boa, tanto no vôlei também. Nos treinos de vôlei eu sentia cansaço muito mais rápido do que quando eu estava começando. Então aquilo estava me incomodando. Eu falei, cara, como assim? E aí a gente ia correr junto, eu sentia uma fisgada no abdômen e eu não entendia nada. Eu comecei a emagrecer muito, emagreci bastante. E os meus amigos começaram a achar que eu estava anêmico. Aquilo foi muito horrível pra mim, porque eu não me via como anêmico. Eu via que eu tinha que emagrecer, eu me achava ainda feio, eu me achava com um corpo que, cara, não, eu tenho que emagrecer mais, eu tenho que ficar com um corpo bonito e tal. Eu tinha essa preocupação comigo que era desnecessária e que era algo que não estava acontecendo. Enquanto todos me falavam que eu estava com feio, que eu estava com um biotipo de doente, que estava muito magro, eu não enxergava isso, sabe? Então, foi algo complicado pra mim, porque eu não me via doente. E eu sempre mandava fotos pra minha mãe, sabe? Como é que eu tava, como é que era a minha rotina, sempre. E depois de um tempo, minha mãe começou a notar que eu tava emagrecendo muito.
E a minha mãe falava pra mim: Matheus, vai fazer um exame de sangue. Matheus, tá tudo bem? Matheus, eu tô preocupada com você. E depois de tanto ela insistir comigo, eu fui fazer um exame de sangue com medo, porque já estava meio que me preparando para receber uma notícia ruim, de que eu estava doente. Por conta de todos os meus amigos falarem, por conta dos sintomas que eu estava sentindo. Mas mesmo assim, eu segurei bastante. E a minha data de viagem, para eu rever minha família no meio do ano, no caso em agosto, já tinha data marcada para mim viajar. E aí eu segurei bastante, porque eu não queria que eles me barrassem, né, e não deixassem eu viajar e ver minha família. E aí, o que aconteceu foi que, depois de um tempo, eu fiz o exame de sangue, e eles falaram: olha, o exame de sangue vai sair somente daqui a tantos dias. E aquilo me aliviou de um certo modo. Por quê? Porque o exame de sangue só ia sair no tempo em que eu já tivesse viajado pra Brasília pra ver meus pais. Então eu fiquei aliviado. Eu falei: não, tá tudo bem então agora. Agora eu posso viajar bem pra Brasília, ver meus pais, depois eu me cuido, depois eu me trato. Eu quero só ver minha família e acabou. E só que Deus age de uma forma na qual a gente não entende. E as coisas começaram a piorar, mais e mais. Além das febres, além do emagrecimento, além da fadiga, do cansaço, minhas pernas começaram a inchar. De um modo na qual eu não conseguia mais usar o tênis. O meu pé ficou uma bola. Eu fui pra enfermaria de novo, e eles falaram que seria por cansaço, ou então porque eu estaria batendo o pé muito forte, e estaria machucando o pé, e estaria inchando. Ninguém iria adivinhar o que estava acontecendo comigo. E aí o que aconteceu? Ganhei essa dispensa médica de não usar tênis e fiquei usando chinelo por uma semana. Até que um certo dia, eu tava no refeitório, e como todo mundo falava pra mim que era anêmico, que eu tava meio anêmico, eu falei: cara, eu acho que eu vou investir em comer coisas com bastante ferro pra ver se eu tento melhorar, porque realmente, se for anemia, dá pra eu tentar amenizar a situação. Então eu almocei naquela época, no dia era feijoada. Aí eu falei: véi, pronto, eu vou comer feijão a rodo pra tentar, sei lá, pelo menos dar um pouquinho de jeito. E aí eu comi uma vez e fui repetir, só que eu fiquei esperando todos do pelotão, todos do quartel comerem pra aí sim eu repetir. E aí o que aconteceu? Nessa espera, uma tenente me viu. E aí ela olhou pra mim e falou: Messias, tá tudo bem? Ah, uma curiosidade. Meu nome de guerra era Messias. E meu pai, um certo dia, quando descobriu meu nome de guerra, falou: Matheus, você não quer trocar pra Lemos não? Porque o nome dele também é Lemos, né? O nome de guerra dele. E aí ficaria legal, porque eu estaria seguindo o mesmo nome de guerra dele. E aí eu não sei o que aconteceu, que saiu da minha boca: pai, se meu nome é Messias, é porque Deus quer, então deixa assim, é melhor. Bom, e aí ela foi e perguntou: Messias, por que seu pé tá inchado? Por que você tá assim? Aí eu falei: pô, tenente, eu já fui na enfermaria e eles me deram uma dispensa médica. Aí ela meio que olhou assim pra mim e me deixou ali sozinho. Foi pra sala dela e eu voltei pra minha sala de aula e fui estudar, né, como normalmente acontecia. Sendo que depois da aula, falaram assim: Messias, estão te chamando na sala da tenente. Naquela hora eu gelei, velho, porque eu achava que era algo totalmente diferente. Eu achava que tinha feito alguma besteira, sei lá, que tinha agarrado alguma coisa pra mim e que eu ia tomar esporro ou então tomar alguma punição. Mas quando eu cheguei lá, a tenente me recepcionou bem, olhou nos meus olhos e falou: Messias, o que tá acontecendo? Me fala, o que você tá sentindo? E naquela hora, eu não sei o que deu em mim, eu abri o jogo com ela e falei tudo o que aconteceu. E pelos sintomas que eu fui dizendo pra ela,
eu vi o rosto dela mudando de feição, sabe? E ela realmente ficando preocupada comigo. E aí ela olhou pra mim e falou: Messias, você fez o exame de sangue? Aí eu fui e falei: fiz, mas o exame de sangue só vai sair depois da minha viagem. Falei aliviado até, né? E ela falou: não, vamos adiantar agora. Aí eu lembro que ela mandou um macabo e lá no laboratório ela adiantaram no processo e retiraram o exame na hora, velho. Retiraram o exame no dia, logo no dia. E quando ela olhou para aquilo, ela ficou assustada, olhou para mim e falou: vamos pro hospital. Aquilo fez eu me preocupar muito e me deixou desesperado. A gente foi pro hospital junto, eu e mais um macabo. E isso já era de noite, quando a gente foi. Demoramos, né? Porque eu fiz uma outra sonografia. E quando a gente descobriu o resultado, foi de se assustar. Porque estava tudo cheio de nódulo. Meu abdômen estava todo tomado por nódulos, na qual a gente não sabia a origem. E naquele momento, o médico olhou pra mim e falou: olha, eu não sei o que está acontecendo com você, a gente vai ter que te internar. E faltava apenas 2 dias para minha viagem. E aí eu olhei pra ele e falei: bom, eu não quero me internar. E ele falou: mas você precisa. Aí eu falei: mas eu não quero. E a gente ficou naquela discussão. Eu fui vir pra ele e falei: me dá o termo de consentimento, porque eu vou assinar e eu vou pra casa ver minha família, ver minha mãe, ver meu pai e ver meus irmãos, porque é isso que eu quero. E ele olhou pra minha cara no fundo dos meus olhos e falou: você tem certeza disso? E eu vi que ele estava preocupado, mas a minha vontade de ver minha família era muito maior do que qualquer coisa, sabe? Era muito mais, gritava dentro de mim aquilo, a necessidade de eu ver minha família. E aí eu falei: não, eu quero, eu vou, e nada vai me impedir. Assinei o termo de consentimento e voltei pro quartel, já era 3 da manhã, já estava morto de cansado, dormi, acordei no outro dia já com sono. E fiz a minha última prova para ser liberado e poder viajar. Cara, logo depois que eu terminei minha prova, me chamaram na sala de novo de enfermagem. E mal sabia eu que era a última hora, o último momento que eu ia me ver dentro do quartel, em questão de como aluno. E eu fui pra lá e a tenente olhou pra mim e falou assim: Messias, você é maluco? Ela foi bem curta e grossa. E eu falei: por quê? Ela foi e me indagou, falando que eu deveria estar no hospital e que eu deveria estar internado. Eu falei: olha, não, eu não vou pro hospital, eu quero ficar aqui, eu vou embora amanhã. Não tem motivos para qual eu ficar internado, eu quero ficar com a minha família, ver minha família. Depois que eu voltar, eu me trato disso. Só que ela sabia o que estava acontecendo, porém não quis me dizer. E aí ela começou a discutir comigo, falando que eu não era responsável pelas minhas atitudes. Aí eu falei: bom, eu sou responsável sim. E naquela hora eu me exaltei com ela, de um modo até errado perante o militarismo, né? Nunca se deve faltar com respeito com o tenente. Mas naquela hora eu estava exaltado porque eu precisava ir para casa, eu queria ir para casa e tinham pessoas me impedindo disso. E aí eu falei: não, eu vou para casa sim, eu vou. E é isso, ponto, acabou. Até que a tenente foi e falou: não, se você não for por amor, você vai por ordem. E aí, meu querido, quando a tenente dá ordem, você não tem pra onde fugir, você não tem como desobedecer. Ela é tua superior. E foi assim, cara, foi meio que como se fosse uma ordem de prisão pra mim, entendeu? Eu fui por livre e espontânea pressão, sem ser... não era por minha causa, eu não queria ir, mas tive que ser mas fui obrigado. E aí, cara, tipo, fui pro hospital e a minha cabeça era: como vou avisar meu pai e minha mãe que eu vou pro hospital me internar? Sendo que no dia seguinte, meu pai e minha mãe iam me receber aqui em Brasília. E aí eu liguei pro meu pai e pra minha mãe. No caso, liguei só pro meu pai. E aí eu liguei pro meu pai e eu falei: pai, desculpa, perdão, mas eu não vou poder ir pra casa. Eu tô indo pro hospital agora, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu só sei que vão me internar.
Meu pai falou, mas Matheus, o que que tá acontecendo? Eu falei, pai, eu não sei. Eu só sei que eu não tô bem e que eles estão indo me internar, eu não vou poder viajar. E depois disso, eu não tive mais contato por telefone com meu pai nem com minha mãe. Eles me privaram de falar com meu pai e com minha mãe por conta de eu estar num processo muito crítico. E ali eu desabei, ali eu chorei, ali eu me senti sozinho, porque foi ali que eu vi que eu tinha perdido. Foi ali que eu falei, perdi. Tudo que eu lutei, tudo que eu queria fazer, eu não consegui. E aí eu me internei, fiquei uma noite, somente uma noite, sozinho. No dia seguinte, meu pai e minha mãe apareceram lá do nada. E foi algo muito bom pra mim, porque aquilo me revigorou. Aquilo me deu conforto. E toda a tristeza que eu tava sentindo e insegurança tinham se passado porque eu tava com meus pais, sabe? Mas mal sabia eu que aquilo, a luta realmente nem tinha começado ainda. E quando eu falo luta, é luta pela minha vida. Bom, gente, é isso. O vídeo vai ficar muito longo se eu continuar, então eu quero que você comente, curta, compartilha com seu amigo, cara, para que eu possa fazer continuações do vídeo, tá bom? Me siga no Instagram, eu vou deixar aqui o link, vai aparecer por aqui, sei lá, Matheus Oficial. E, cara, é isso. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, na qual continua essa história. E eu não contei nem 1% ainda. Um beijo, fiquem com Deus, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Um beijo, tchau, fé!